Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para edificar a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e que esse vídeo venha trazer um despertar no seu coração, fome, sede, desejo por mais da presença de Deus. Esses dias o Senhor tem falado comigo a grande necessidade do corpo de Cristo, o povo voltar a ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que é um assunto que nós temos tratado tantos anos, tantos ensinamentos, livros que nós escrevemos, tantos bons materiais, tantas pregações ungidas que nós temos a respeito desse assunto, mas ainda o Senhor tem falado comigo a grande necessidade que o povo de Deus tem de voltar ao caminho, de voltar à origem onde o primeiro amor venha dominar os seus corações e eles possam ter pleno acesso à voz do Espírito Santo. Antes de eu continuar esse vídeo, gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like para recomendação, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas por esse canal. Esses dias eu estava em oração, o Senhor falou comigo assim, eu entrei em espírito, eu ouvi uma frase escrita e ouvi a voz do Senhor falando comigo, ouvindo a voz de Deus para que possam viver. Bom, eu quero começar nesse ponto muito importante, que é a grande necessidade das pessoas voltarem a ouvir a voz de Deus. Nós estamos em um tempo de grande distração nesse mundo. Cada vez mais o ser humano está com tantas informações aumentando na sua cabeça, tanta distração. Não vivemos mais sem o smartphone, sem conexão com a tecnologia, com a informação. Senta no teu carro, ativa o GPS, escreve, vai para lá, olha informações todo o tempo. A nossa mente está poluída de tantas informações que precisamos aprender a tirar essa poluição da nossa mente de informações e nos concentrarmos nas Escrituras, na oração, na presença de Deus para que possamos ter refrigério, descanso. O primeiro aspecto importante do que ocorre conosco quando ouvimos a voz de Deus é descanso. Quando Deus fala conosco, pode ter certeza que nós estamos seguros, podemos descansar, podemos colocar nossa confiança sobre Ele, crer que vai acontecer o que Ele está falando e que podemos ter agora refrigério em meio a qualquer tipo de circunstância diversa que estamos vivendo ou vamos viver. A voz de Deus é o sustento para nossas vidas. Então a grande importância de você ouvir a voz de Deus é ter descanso, é ter confiança, é saber que tudo que o Altíssimo fala já está falado. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa daquilo que Ele fala. Nesse decorrer da minha caminhada, desde jovem, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a caminhar na presença de Deus desde meus 16 anos de idade, intensamente. Já era filho de cristão, ia para a igreja, tive um relacionamento com Deus, mas como um religioso. Mas um dia eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, daquele dia em diante, eu comecei a ouvir a voz de Deus. É de suma importância, você que está me ouvindo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, todos os nossos sentidos espirituais, eles ficam aflorados, mais sensíveis, ficamos abertos a uma nova dimensão de fé. Quando somos batizados com o Espírito Santo, uma nova revelação de quem Jesus Cristo começa na nossa vida. Uma coisa é quando Jesus se revela como seu Salvador, aquele que te perdoa os seus pecados, o Espírito Santo te convence dos seus pecados e traz você para o reino de Deus. Outra coisa é quando você é apoderado do reino de Deus, ou seja, quando você é apoderado do poder do Espírito Santo. O nosso espírito ele se abre, os nossos sentidos espirituais ficam mais sensíveis, mais conectados a dimensões do reino de Deus. Então, temos muito mais facilidade e sensibilidade a ouvir a voz de Deus quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Depois que nós somos batizados com o Espírito Santo, e mesmo que você não seja batizado com o Espírito Santo, o conselho serve para ambas pessoas, quem é e quem não é. Todos têm que entender uma coisa. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, ocorreu algo no meu coração. Eu comecei a ser profundamente tocado por Deus no meu coração. Havia uma abertura, um desejo ardente por Deus no meu coração. Eu estava sendo despertado. Então todos nós temos esse momento que estamos sendo despertados e começamos a ter um anseio do coração para com Deus. No livro de Jeremias 33:3 diz assim, clame a mim e eu te responder-te. Anunciarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Ele te convida a clamar, ou seja, Ele te convida a derramar o seu desejo, o seu anseio por Ele, para que Ele possa se manifestar para você. Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-ão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o vosso coração.
Eu me lembro antes de eu ter a experiência de ser cheio do Espírito Santo, preenchido da presença de Deus e do seu poder, eu estava desejando ardentemente a pessoa do Espírito Santo. Eu queria ter um encontro com Deus. Eu estava desejando ser batizado com o Espírito Santo. Simplesmente meu coração começou a se voltar de uma tal maneira para Deus que até eu desconhecia aquilo. Significava que chegou um tempo de Deus na minha vida. Eu estava prestes a ter um encontro sobrenatural com o poder do Espírito Santo. Então fica aí um princípio que serve para todos, tanto que você que não é ainda batizado com o Espírito Santo vai ter que ter isso. E você que já é batizado com o Espírito Santo, você vai ter que ter o mesmo desejo, o mesmo sentimento, senão você pode ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas e mesmo assim você tem uma grande dificuldade de ouvir a voz de Deus, porque seu coração pode estar dividido. No nosso coração, nós não podemos, no solo do nosso coração, não podemos deixar que o solo seja competido por sementes além da palavra de Deus, além da voz de Deus. Às vezes o solo do coração da pessoa está sendo disputado pelo desejo do mundo, né? E ao mesmo tempo que é as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo que é as coisas do mundo. Então você fica dividido, seus sentidos ficam prostituídos, há uma guerra, um conflito entre a sua carne e seu espírito que tem que ser vencido. Então quando você começa a desejar ouvir a voz de Deus e se dedicar a isso, Ele vai começar a falar com você. Esse é o ponto primordial para você conseguir entrar na dimensão da comunhão com o Espírito Santo. Um anseio profundo do teu coração para com Deus. E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a ativar um princípio poderoso na minha vida, que foi descobrir qual era o propósito que Deus tinha na minha vida. Acima de qualquer necessidade, aprenda uma coisa, você deve buscar conhecer o seu chamado e o propósito que Ele tem na sua vida nessa terra. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as coisas já nos pertencem. Elas simplesmente estão em Deus e uma dimensão espiritual que precisamos ter acesso em espírito para resgatar o que nos pertence. Segundo, no versículo 4 ele diz assim, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, eleitos em Cristo Jesus. Então nós somos chamados antes da fundação do mundo para uma vida de santidade. Somos eleitos, predestinados em Cristo Jesus para uma vida santa e uma vida de comunhão com a sua presença. Então entenda bem, quando você começa a buscar, a conhecer o seu propósito e descobrir o seu chamado, quando você entra nessa dimensão de revelação, a tua vida simplesmente começa a entrar numa esfera sobrenatural de transformação. Tudo começa a ficar acelerado na sua vida. Quando eu conheci meu propósito, Deus começou a falar comigo, meu chamado, a voz dele começou a se desatar sobre a minha vida de uma maneira mais profunda. Porque quando você se relaciona com o seu chamado, entende o seu propósito, você tem um favor contínuo da voz de Deus sobre a sua vida. Porque dentro dessa dimensão onde Deus trabalha com você, é onde Ele te dá recursos e suprimentos necessários para que você seja liberto, para que você cresça espiritualmente, amadureça e continue avançando até alcançar o seu desígnio nessa terra. Isso é muito importante você entender e guardar esse princípio no teu coração. A condição que me levou a um nível de relacionamento profundo com o Espírito Santo, ter uma intimidade com a voz de Deus desde a minha adolescência, foi porque eu procurei a Deus. Eu comecei a procurar Deus de uma tal forma que eu comecei a largar amizades no mundo, os meus desejos, meus sonhos, da minha formação, de querer ir para certas coisas dessa vida, querer aeronáutica, querer me formar. E eu acabei esquecendo tudo isso, eu deixei isso tudo para trás. Aos meus 17 anos, eu já estava resolvido, eu já sabia o que eu queria. Eu não queria nada além do Deus vivo. Aos meus 17 anos de idade, eu já estava tão tomado pela presença e o poder de Deus. Já me tornei um pregador desde 17 anos de idade, já pregava nas igrejas. Eu já comecei a dar frutos do Espírito e frutos do meu chamado já começou a aparecer aos meus 17 anos de idade. E eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor nunca mais fale de nada desse mundo para mim, a respeito de minha profissão, porque eu quero ser, Senhor, totalmente tomado para o Seu reino. Eu quero viver para a Sua vontade, eu quero ser pregador do Seu Evangelho. Então, eu decidi no meu coração. Dali em diante, o que mais Deus falava comigo na terra era a respeito do meu chamado. Aonde eu ia, Deus usava os vasos proféticos para falar comigo. Então, se você não tiver um desejo, uma busca pela voz de Deus, pelo coração de Deus profunda, você não pode desenvolver um relacionamento onde você terá acesso à sua voz de uma forma plena, de uma forma completa.
né? Esse rio do Espírito tem que fluir na tua vida de uma forma plena e completa. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim, ó, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Olha só, para você ver que relacionamento com Deus exige sacrifício. Levantar pela madrugada não é algo fácil. Exige sacrifício seu. Demanda tempo. A presença de Deus é um investimento de vida para longo prazo. Você tem que entender, se você começar a investir tempo a tempo para estar com Deus, quando a margem dessa evolução, desse investimento, quando ela começa a crescer, ela começa a aumentar, o tempo começa a passar e você persiste em buscar a presença de Deus, vai se destancar, desatar nas regiões celestiais, a unção, uma unção gloriosa vai tomar a sua vida. Eu passei anos de oração, cada ciclo de meses e ano, a unção do Espírito Santo se tornava ainda mais plena e poderosa na minha vida. Eu cresci em níveis de unção. Cada fase do meu chamado, mantos que eu fui recebendo, foi porque eu procurei profundamente a presença de Deus. Eu busquei um relacionamento com a sua voz, com o seu coração. É isso que me elevou, que me trouxe até onde estou aqui e que me levará para onde Ele me prometeu na minha vida, porque a paixão pela presença dEle, a sua presença, ela se tornou meu tudo. Eu coloquei Ele acima de qualquer coisa nessa vida. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, quer ter um relacionamento profundo com Deus, há um custo para isso. Você vai ter que procurar. Você vai ter que levantar de madrugada. Você vai ter que ter uma vida de oração. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que começar a buscar uma vida de abnegação para as coisas desse mundo. É na rendição da sua alma, onde você aprende a se render, a buscar intrinsecamente a presença de Deus, sem olhar para trás, sem olhar para o homem. Porque se eu fosse olhar para o homem desde o meu começo do meu chamado, eu largaria a igreja. O que você vai mais achar é defeito nas pessoas. Porque a igreja é um lugar de pessoas defeituosas que estão procurando ser consertadas. Então procure na igreja relacionamento, uma família. Não procure perfeição nos homens, procure perfeição na presença de Deus, na palavra de Deus. Ele vai nos aperfeiçoando de glória em glória. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 em diante, nós somos transformados de glória em glória. Estamos sendo transformados na imagem, né, que vem de Cristo Jesus por intermédio do Espírito dele. Então, ao tempo a tempo, as pessoas serão transformadas. Então, aprenda a olhar para o seu Senhor, se agarrar à sua presença, para que você não se escandalize, para que você não tropece na sua fé e fique para trás. Outro ponto importantíssimo, se você quer avançar em comunhão com a voz de Deus e aprender a ouvir a sua voz, você tem que aprender a ser humilde e obediente. Duas coisas, ou dois tipos de pessoas que Deus ele não tolera em sua presença, que não consegue ter relacionamento com Ele. É os orgulhosos e desobedientes. Se tem uma coisa que Deus ele ama, é os humildes e obedientes. Mas pessoas orgulhosas e desobedientes terão que passar por muito quebrantamento para que possam ter acesso a Deus, a sua presença e o seu poder. Você pode ouvir a palavra de Provérbios, né? Quando a própria soberba ela precede a ruína de uma pessoa. Os desobedientes não prosperarão em sua presença. Então, você tem que aprender a purificar o seu coração do orgulho e da desobediência. Se você começar a ser humilde e aprender a se render à presença de Deus, em humildade, você vai crescer. Você ouvirá a voz dele, terá prazer de falar com você. No livro de Jeremias 7:24 diz assim, ó, mas eles não quiseram me ouvir, nem atenderam, nem me atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Olha só, para tu ver o que o orgulho do homem é capaz de fazer. Ele traz retrocesso em vez de progresso. Quando você está no orgulho, você já está destituído da comunhão com a voz de Deus. Mas um pouquinho de orgulho, nós somos abatidos. Todo aquele que se orgulha e se exalta é abatido. Toda a área da sua vida, onde o orgulho predomina, você pode ter certeza de uma coisa, que ali você não tem comunhão com Deus e a sua voz você não ouvirá. Agora, todo lugar da sua área, todas as dimensões e áreas da sua vida, onde tem rendição, humildade, onde você busca o conselho de Deus e purifica o seu coração das suas vontades próprias para poder ouvir a voz de Deus, Ele dará a comunhão dEle, Ele dará a voz dEle para você e te dará recurso e graça para que você possa prosperar na sua vida. O último ponto que eu quero tratar com você, muito importante em relação a ouvir a voz de Deus, é aprenda a discernir a sua voz e a interpretá-la. Quando nós aprendemos a discernir que Deus está falando conosco, e a interpretar o que Ele está falando conosco, desse ponto em diante nós começamos a entrar na maturidade de um relacionamento com a sua voz.
Enquanto você não discerne que Deus está falando com você, e quando você não aprende a interpretar o que Ele está falando com você, significa que você ainda é imaturo na presença dEle. A maturidade te levará a discernir e a interpretar a sua voz. Então, aprenda uma coisa. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, assim: ora Deus fala de uma maneira, ora fala de outra maneira. Porém, não há um homem que entenda isso, que atenda para a sua voz. Então Deus sempre está falando de uma maneira ou está falando de outra. Ele está dizendo aqui, embora as pessoas não entendam isso. Deus ele fala através de sinais, como eu falei no vídeo para vocês, ensinamento aí no canal, fala através de tantas coisas conosco. Deus está sempre falando com o ser humano. Mas embora o ser humano não consiga entender que é Deus que está falando com ele. Então fique no seu coração uma coisa, aprenda a interpretar corretamente a voz de Deus. Quando Deus usa um vaso, um profeta para falar contigo, não ouse, não cometa o erro da precipitação profética. Né? Tanto você que profetiza como você que recebe a palavra profética, aprenda a discernir o que Deus está falando com vocês. Tá? Nem tudo que Deus fala dentro do profético, nem tudo que uma voz profética fala conosco está coerente, está correta. Sempre precisaremos ajustar um pouquinho mais o ouvido e precisaremos de mais precisão para entender o que um profeta está falando conosco, o que Deus está falando com o nosso íntimo, ou em sonhos ou visão. Muitas pessoas têm sonhos profundos, Deus fala profundamente com elas em sonhos, mas elas não têm interpretação. Então, uma coisa eu digo para você, Paulo ele nos ensina no livro de 1 Coríntios capítulo 14, que é aquele que fala em línguas, acho que versículo 13, ore para que possa interpretá-la. Então você tem que aprender a interpretar o que os mistérios espirituais estão falando com você. Da mesma forma que você tem que orar para interpretar as línguas, você tem que orar para interpretar seus sonhos. Você tem que orar para entender o que Deus está falando contigo. Então, às vezes tem coisas que Deus está falando comigo por meio de visões, que eu fico observando a visão e eu volto de novo, Senhor, eu não entendi. Me explique o que o Senhor está falando comigo. E Deus me dá mais uma visão. E nessa segunda eu falei, Senhor, eu não entendi. Me dá mais uma visão. Deus me dá a terceira, me dá a quarta, às vezes até a quinta. A mesma coisa que Ele quer falar comigo. Porque eu preciso entender profundamente o que Ele está falando com o meu coração, com o meu espírito. Para que eu não interprete errado e tome uma atitude, uma ação errada. Então toda vez que Deus vai mudar algo novo, como alguma coisa nova está falando comigo, eu procuro, Senhor, me explique isso direito, para que eu possa entender e interpretar da forma correta e não agir precipitadamente, tomando atitudes imaturas ou fora do tempo correto na minha vida. Então, fica aí com vocês esses conselhos, que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, compartilhar, para que essas mensagens alcancem mais vidas ainda. Um grande abraço para vocês, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.